Olá a todos, tudo bem? Então vamos começar nossa querida aula sobre cronograma. Nossa aula sobre cronograma é algo bem simples. Vocês já ouviram falar muito sobre cronograma. Professor, tem como? Para quê? Como? Onde usar? Por que usar o cronograma? Você já ouviu falar que toda empresa ela fala assim, olha, vamos fazer as nossas atividades porque está no cronograma para ser realizado? Ou vamos fazer essas atividades no projeto porque está no cronograma para serem realizadas? Pois é, o cronograma ele é essencial para algumas determinadas áreas. O que é o cronograma? Do nosso capítulo onde nós iremos trabalhar, vai falar um pouquinho sobre cronograma, que é, como eu posso dizer, é o meu planejamento de quando começar, o que começar e quanto tempo ficar naquele determinado item trabalhando. É um desenho onde vou ver o dia que vou fazer a atividade, quantas horas eu vou ficar fazendo aquela atividade ou quantos minutos assim a se realizar e o que eu vou fazer, né? Então, o cronograma é um desenho, né, que eu vejo, o cronograma, estou vendo ele num papel, e vou ver, ou no papel, num gráfico, na internet, eu vou ver ele em desenho, aonde eu vou ter a realidade da minha agenda, do que eu tenho que realizar. Beleza? Então, vamos fazer alguns testes depois, eu vou dar um exemplo para vocês, tanto no Word quanto no Excel, como que faz isso, né, esse cronograma. É algo bem simples, vou fazer algo em uma tabela, por exemplo, mas tem outras mais ferramentas, mas eu vou dar um exemplo nas tabelas, ok? Existem vários modelos de cronograma. Eu sempre uso o de Gantt. O de Gantt ele é similar, né, a esse exemplo que está atrás, porém o projeto ele é mais simples de entender, né? O desenho do gráfico de Gantt é muito mais simples. Por que é gráfico? Se você teve a oportunidade de olhar, olha só, ele é um gráfico. Ele é um gráfico aonde demonstra a seguinte forma: a atividade e quanto tempo eu vou ficar nessa atividade, né? Quanto tempo? Esse gráfico você pode fazer em uma tabelinha simples. Olha, se for colocar uma tabela, dá para fazer uma tabela tranquilamente com isso aqui, ó. Porque isso aqui tá de cabeça para baixo, tá? Porém, ele é deitadinho, bem bonitinho. Eles colocaram de cabeça para baixo para caber no livro, mas ele é deitadinho, ok? Mas, porém, o método Gantt, ele é muito mais simples, de se entender. Por quê? Ele demonstra todas as atividades que devem ser feitas, né? E depois coloca os dias que ela deve ser feitas, ou os horários que ela deve ser feita. E as barrinhas significam até quando você vai fazer aquela atividade, passando pelos dias. Mas vamos fazer isso na prática agora, tá? Muito bem. O método PERT. Vamos ver o que é Gantt, tá? Deixa eu ver aqui se eles colocaram o significado. Não colocaram, então não há interesse. Bem, o método PERT. O método PERT, que é Programa de Evolução de Review, técnica, que em português é algo do tipo técnica de revisão e avaliação de projeto. Traduzindo, eles fazem um desenho, né, é uma fórmula matemática que entra no cronograma, que dá a expectativa em 3 pontos: a real, a que pode acontecer e o método mais pessimista. Eles olham assim, nossa, eu estou planejando fazer isso, porém pode acontecer isso, mas do pessimista pode acontecer isso. Olha, eu vou viajar para Goiânia, eu quero chegar às 8 horas, mas eu posso chegar até aqui a probabilidade. Aqui eu posso chegar às 7h50. No método mais pessimista, às 9 horas. Então ele faz o cálculo em cima desses 3 aqui e faz uma linha muito grande com datas, itens e assim por diante. Poucas pessoas, quem que mais usa o método PERT? Engenheiros. Os engenheiros eles fazem esse método PERT para dar prazos para a obra.
né? Olha, a obra vai ficar pronta em 3 meses, porém pode ficar pronta em 4. Porque eles fazem um cálculo em cima, baseando em todos os itens que vão colocar para a atividade, quantas horas ou quantos dias eles vão realizar, porém eles faz um cálculo mais ou menos, um cálculo mais efetivo, que entra a um cálculo um pouquinho mais complicado, e nesse meio termo, o que acontece? Eles direcionam, falam assim, olha, ele dá um prazo correto. Eu presumo que a gente vai terminar aqui às 10 horas, porém pode terminar antes ou depois, mas no mais pessimista às 11h30. É um exemplo, tá? Beleza. Aqui está um desenho do método PERT. O método PERT, ele é um desenho de ligação. Por quê? Essa atividade 1 depende da atividade 2, da atividade 3, da 4, da 5 e assim por diante, elas se interligam. Porém, olha só, ele colocou em legenda, primeira data do início das atividades. Não tem... Do início, a data número 1, então é 0, que é o ponto de partida, de acordo com eles. Então aqui eu tenho o dia 3, o dia 7, o dia 9, o dia 13. Tá vendo que se tem um azinho, 3, aqui é a atividade e quantas horas eu devo ficar nessa questão, né? Aqui fala os dias e essa vírgula aqui, essa casa após a vírgula, fala as horas ou os minutos que eu tenho que ficar trabalhando nessa atividade. É difícil? Um pouco, porém, esse método PERT, ele é mais para algo bem mais complexo que você queira entregar, mas você quer dar uma expectativa ou realidade do prazo de entrega ou desenvolvimento dessa atividade. Professor, mas eu não entendi. Por que cronograma? Por que cronograma? Crono é um deus do tempo grego, para quem gosta de mitologia grega. O Cronos é um cara que manda no tempo, manda e desmanda. Mas, porém, a palavra, por exemplo, aqui embaixo, grama, a palavra grama, cronograma, a palavra grama significa algo desenhado. Então, é um tempo desenhado, é um tempo que eu tenho no papel do que eu devo fazer, ok? Essa seria a nossa aula. Porém, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Suponhamos que nós vamos fazer um cronograma. Vou fazer um cronograma bem simples. Vou fazer em 2 ferramentas para vocês, ok? Nessas 2 ferramentas, vou abrir no Word, que abre primeiro, começo. E no Excel. No Word, olha só, o que eu posso fazer? No Word, eu vou simplesmente, deixa eu ver se está gravando. Ei, tá gravando? Tá gravando. No Word, eu vou fazer o seguinte, ó. No Word, eu vou vir... Página inicial, aqui tem uma página em branco, tá? Que abriu um novo documento. Vou vir em layout da página. Na aba layout da página, orientação, paisagem. Por quê? Vou trabalhar uma tabelinha, que ela é um pouquinho extensa. Por isso que se eu colocar ela na folha vertical, ela vai ficar um pouquinho estranha. Bem, eu vou vir em inserir. Depois que eu vim em inserir, ó, cliquei em inserir, tabela. Aqui eu posso colocar, olha só, a tabela da descrição, a tabela, a coluna da descrição. Vou colocar uma coluna baseada em 5 dias. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Por que estão 6 colunas, professor? Porque a primeira coluna vai ser a descrição. Por que 2 linhas, professor? Porque em cima eu vou colocar a legenda. Por que 3 linhas? Aí a partir de agora vai começar a colocar os itens, né? Mas vou colocar em 3. Olha só. Aqui eu vou colocar a descrição. Aqui eu vou colocar dia 1. Eu posso colocar em cima. É que nem o método GAT, Gate. Mas, porém, eu vou organizar no meu jeito. Tá? Ele é uma ideia do que se pode fazer. Eu posso colocar assim, ó, dias. Posso colocar dias. Vim aqui, ó, selecionar essas colunas. Até mais ou menos aqui, notem que uma parte azul saiu. Tá vendo? Saiu um pouquinho lá para fora. Porém, eu vou voltar um pouquinho e soltar o cursor. Como que eu vou selecionar aqui, professor? Clica com o botão esquerdo, segura e arrasta. Até chegar lá. Passou um pouquinho, volta o cursor um pouquinho
e solto o clique. Soltei o clique, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Quando eu estou com a tabela selecionada, ela vai abrir uma aba lá chamada Ferramentas da Tabela. Design. Vou vir em Design. Opa, não, mentira. É Layout. Em Layout, vou escolher essa ferramenta aqui, ó. Mesclar células. O que é mesclar células? Tá vendo que são 5 colunas? Dividida... É uma linha, mas dividida em 5 colunas? Pois é, quando eu mesclo, ela se torna uma só coluna, tá? É como se eu estivesse transformando, apagando essas linhas e transformando ela em uma só. Aí o que eu vou fazer? Vou botar aqui em página inicial, vou colocar essa palavra dia centralizado e aqui embaixo vou colocar dia 1, 2, 3, 4 e 5. Professor, eu posso colocar, por exemplo, datas? Pode. Ó, você pode colocar, por exemplo, dia 21 do 9, é um exemplo como o nosso dessa semana, dia 22 do 9, dia 23 do 9, dia 24 do 9, dia 25 do 9 e assim por diante. Você pode colocar data e o dia da semana? Pode. Aqui você vai fazer do jeito que você quiser. Porém, olha só, colocar dias de setembro. Dias de setembro é um exemplo. Professor, mas aqui vai ficar 2 linhas? Porque aqui vai ficar vago, porque aqui não vai vir nada, porque aqui tem as datas. O que você faria aqui? Simples, ó. Vou clicar na linha de cima, onde está a descrição. Cliquei, segurei, arrastei para baixo. Selecionei as 2 células. Isso, cada quadradinho dele chama-se células nas áreas de tabela, ok? Só nas áreas de tabela. Vou vir na ferramentas da tabela, layout e vou mesclar. Mesclei, vou vir em página inicial, centralizei. Deixa eu ver se aqui tá, é aqui, ó. Qual que é a diferença de centralizar para alinhar? O centralizar, o alinhar à direita ou justificar, ele faz isso em uma linha. Já o alinhamento, ele faz diferente. O alinhamento, ele alinha em uma dimensão. Se é em cima, se é embaixo, se é na direita, se é na esquerda, se é um pouco para cima, se é no meio, se é embaixo. Ok? Beleza. Aí, beleza. Vamos colocar aqui. Só para ver uma coisa que ele está gravando. Aí, vamos lá. Eu tenho que colocar na minha cabeça que eu posso tampar aqui com a minha imagem. Eu vou tirar a minha imagem aqui, só para vocês verem com mais tranquilidade. Ok. Pronto. Agora é o seguinte. Depois que vocês centralizaram, olha só, eu centralizei na linha. Lembrando, alinhamento, né, nessa parte de alinhamento aqui, eu alinho o texto na linha. Já aqui eu posso centralizar, ou alinhar à esquerda ou alinhar à direita. É a mesma, quase similar a essa função na página inicial, porém aqui ele pega, em vez de colocar sim, ele também coloca aqui em cima, aqui embaixo ou no meio. Então eu vou escolher essa opção. Olha lá o que vai fazer com a minha palavra descrição. Viu? Então ela não vai ficar centralizada aqui em cima, porém ela ia ficar só aqui em cima. Quando eu uso aquela ferramenta, ela fica centralizada no objeto, no meio do quadradinho, no meio da célula, ok? Beleza, aqui vai vir a atividade 1, por exemplo, fazer SAP 1, exemplo. Depois vou pular. Professor, como que o senhor coloca uma linha abaixo? Eu quero colocar mais uma linha abaixo aqui, professor, não sei como que faz. Olha, você tem algumas opções. Primeira opção, botão direito do mouse. Botão direito do mouse, deixa eu ver se essa minha versão vai fazer. Não, essa minha versão não vai fazer. A versão 2017, creio que faz, ou 2014. Você vai vir aqui, ó, em layout da página, clica nessa linha de baixo, porque se eu clicar nessa linha de cima, ela vai inserir a partir daqui. Porque, por exemplo, ó, se eu inserir uma linha abaixo,